Olá pessoal, aqui nessa segunda parte da aula de hoje eu vou iniciar essa segunda parte falando sobre dicas para você fazer a vetorização dessa bolacha aqui, por exemplo, utilizando os recursos da caneta. Então vamos lá. Aqui, essa imagem primeiramente é lá do Deposit Photos e a gente vai usá-la de referência. O que eu vou fazer? Eu identifiquei aqui que o meu desenho tem vários círculos, né? E como é que a gente pode vetorizar ele utilizando a ferramenta caneta para a gente treinar bastante os traços. Eu vou vir aqui na ferramenta caneta. Primeiro, sempre, gente, isso é uma coisa que é legal de vocês guardarem. Sempre que você vai começar um desenho, um vetor, clica e solta. O primeiro ponto já não é para clicar e arrastar, é só clica e solta, ó. Pronto. Aí seu clique vai ficar ali querendo andar, normal, natural. Uma diquinha, gente, esqueci de arrumar aqui antes. É importante que quando você for vetorizar, você tire o preenchimento, ó. Tira o preenchimento e deixa só o contorno, tá bom? Porque fica mais fácil de você enxergar. Porque a hora que você tá quase finalizando o desenho, se você não tiver tirado o preenchimento, ele te atrapalha na visualização. Então, vamos lá. Aqui é técnica. Cliquei no primeiro ponto. Agora eu vou clicar, eu vou ignorar de certa forma essa curvinha aqui. Eu vou ir no outro ponto. Agora eu clico esse seguro, não posso clicar e soltar, tá? Eu clico seguro até ele fazer a curvinha, ó. Tá vendo que alinhou, fez a curvinha? Mas aqui, o que acontece? Para eu fazer a próxima montanha, vocês estão vendo que a minha alça foi para baixo? Estão vendo aqui, ó, parece um símbolo do aviãozinho, né? Parece até o símbolo do Instagram. E a minha alça foi para baixo. O que acontece? Se eu não subir essa alça de volta, a minha próxima curva vai dar errado. Não vai conseguir fechar, não vai acompanhar o movimento correto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou apertar Alt, vou arrastar essa alça como se ela fosse fazer o movimento do próximo ponto, tá vendo, ó? Eu encaminho ela, eu direciono ela para a próxima curva. Daí eu solto o Alt, solto o clique. Venho no outro ponto, clique seguro, alinho aqui, ó. Não me preocupo com a alça que tá saindo, tá? Eu me preocupo em alinhar esse ponto que eu estou criando, essa curva, ó. Alinhei, aperto o Alt e venho aqui. E assim por diante, ó. Aperto o Alt. Alt. Se você não apertar o Alt, dá errado. Aqui, diquinha, para você andar na tela, aperta a barra de espaço, que vira uma mãozinha, clica e arrasta. Aperta o Alt. Próximo ponto. Tá bom? Aqui eu não vou fazer inteiro para não ficar muito cansativo, mas olha só. Eu vou fazer essa opção aqui sem apertar o Alt. Eu não estou apertando o Alt. Fiz a barriguinha anterior, só que, ó, sem apertar o Alt, vocês estão vendo que o meu ponto, ele tá pra baixo, tá pro centro da bolacha, não tá indo acompanhando os dentinhos, né? Olha só, vou fazer da forma errada aqui. Não vou apertar o Alt e vou deixar a alça pra dentro. Quando eu vou tentar fazer o próximo ponto, o que que acontece, ó? Ele tá fazendo uma curva estranha, olha o que que vai acontecer. Tá vendo? A curva não acompanha, não fica correta. Mas vamos supor que você finalizou o desenho e você não tinha percebido que você fez isso. Como é que você faz para arrumar? Vamos supor que aqui, eu vou finalizar aqui bem estranho, tá? Vou apertar o ASCII. Como é que a gente faz para arrumar esse ponto aqui? Eu vou vir com a ferramenta seleção direta, vou clicar nesse ponto aqui, né? O ponto tá cheio, tá preenchido. Eu vou vir na ferramenta ponto de ancoragem e vou vir só nessa alça aqui, ó, e vou subir, tá vendo? Depois eu venho nessa alça e vou descendo, então eu ajusto. Eu tenho um controle depois, né? um controle posterior que eu posso arrumar isso. Mesma coisa se você, de repente, identifica, deixa eu pegar um caso aqui, vamos supor, você viu que esse ponto aqui poderia estar um pouquinho mais para fora. Eu clico aqui e arrumo somente esse ponto, tá vendo? Ou um pouquinho de cada, mas o legal do ponto de ancoragem é que você consegue ter o controle independente de cada alça daquele ponto. Tudo bem? Então, esse é o segredo, você sempre direcionar a alça em relação ao próximo ponto, sempre se planejar em relação ao próximo ponto, tá bom? Então, aqui eu tenho um vetor desse pronto, só para vocês entenderem a questão de preenchimento e tal, o que eu fiz. Eu tenho aqui essa primeira parte,
que é a bolachinha em si. Eu fiz preenchimento radial, tá bom? De tipo um caramelo para um amarelinho mais claro. Vou dar Ctrl Z para voltar. Aqui eu coloquei um contorno mais escuro, que é o próprio contorno mesmo da bolacha, né? Um caramelo mais forte. Nas bolinhas, que seriam cereais, né? Não sei. Eu fiz aqui ó, um círculo com um preenchimento gradiente, certo? Ah, deixa eu só desagrupar aqui. Ó, tá aqui um círculo com preenchimento gradiente e dentro um marronzinho. E os demais fui vetorizando esses pedacinhos de bolacha quebrados. Aqui eu fiz mesmo no vetor, na caneta, essa sombra. E assim fui repetindo, fui duplicando, né? Uma vez que eu fiz esse cereal, fui duplicando ele até deixar o mais parecido possível com a bolacha, tá bom? Então, basicamente, foi assim que eu utilizei a caneta. E vocês precisam entender e dominar desses traços, dessas ferramentas, porque às vezes você aprendeu a fazer assim, do jeito que eu te ensinei, mas nossa, gente, para vetorizar tem muitas maneiras, sabe? Eu, inclusive, aprendi de outro jeito. Eu aprendi a fazer ponto a ponto, depois ir apagando os pontos. Tem gente que faz retas, faz tudo reta, e depois pega e vai criando as curvas. Então, assim, não tem o jeito certo. É o jeito que você acha mais fácil, que você consegue fazer de uma maneira mais rápida. Tudo bem? Aqui, vou falar já da ferramenta curvatura. Vocês sabem que quando grava fica um pouquinho mais lento, né, o computador. Vou usar aqui esse espaço. A ferramenta curvatura é bem parecida com a ferramenta caneta, porém ela sempre faz curva, sempre, se você não pedir para ela não fazer curva, né? Então a ferramenta curvatura é assim, clica, arrasta, ó, o primeiro clique sempre é padrão, clique e solta, depois você arrasta o mouse e clica novamente. Ele tende a fazer curva, fazer círculo, ó. Eu posso clicar em retas, ele vai fazer curva. É muito importante que você entenda que o seu ponto anterior tem relação com o próximo ponto. Para você fechar, você sempre encosta o clique em cima do primeiro ponto e ele vai ajustar. Ele vai fazer o último ajuste ali da curvatura, tá vendo? Se eu fosse fazer uma pétala de flor. Ou uma coxinha, né? Tô fazendo, ó. Aqui, tá vendo que eu não quero muita curva? Opa, ele excluiu. Deixa eu voltar aqui. Eu não quero muita curva, eu quero reta. Eu clico 2 vezes, aí o ponto vem reto, tá vendo? Ele faz uma leve curva porque ele precisa encaixar aqui nesse primeiro ponto. Mas toda vez que você quiser reta dentro da ferramenta curvatura, eu sei que tem gente que prefere vetorizar com a ferramenta curvatura, é assim, ó. Clicou, tá fazendo curva, né? Ah, agora eu quero reta, clica 2 vezes. O próximo ponto vai ser uma reta, ó. Se você não clicar 2 vezes, ele já retorna para o círculo. Tá bom? Então, assim, a curvatura é bem simples, uma vez que você entendeu os outros pontos. E para você alterar ou editar os pontos âncoras, é com a ferramenta seleção novamente. E todos os pontos, obviamente, né, vão ter as alcinhas aqui por conta de serem curvas. Exceto os pontos de canto, né, que eu cliquei 2 vezes para fazer reto. Se eu quiser transformar esse ponto em curva, eu venho nessa opção aqui em cima, que é para converter em suave. Tá bom? Então, como eu falei, não existe certo nem errado. Vai do que você se sentir mais confortável para fazer, o que ficar mais fácil para você. E agora, dá tempo aqui da gente iniciar já o menu Pathfinder. O menu Pathfinder é um menu da Adobe, você encontra ele em vários softwares. É muito importante você saber utilizar. É um painel que às vezes a gente não dá nada. A gente fala, pra que isso? Nossa, fazer nuvenzinha, enfim. Mas vocês usam muito, você vai usar muito. Então, por exemplo, nossa, eu preciso fazer um logo que tem círculo e tem quadrado. Eu não preciso fazer círculo e quadrado à mão. Eu posso usar a ferramenta círculo e quadrado, na elipse, para criar esses objetos, tá? Mas depois que eu crio, como é que eu vou interagir eles? Como é que eu vou juntar esses dois? Eu vou agrupar? Será que eu agrupar já basta? Não, eu preciso entender do painel Pathfinder. Então, vamos lá. Descobrir como é que a gente utiliza ele. Primeiramente, para ativar, você vem em janela, Pathfinder, tá? Path vem de caminho, vem de vetor, por isso que é Pathfinder. Beleza. Aqui eu criei uma nuvenzinha,
Já deixei criada para não demorar tanto para vocês. E olha só. Eu tenho aqui a nuvem, ela tem um círculo grandão principal, depois vários círculozinhos em volta dela. Aí vamos supor, você fala assim, eu quero transformar isso numa nuvem, né? Quero deixar todo mundo grudado, fixo ali. Eu poderia fazer pelo agrupar? Visualmente, sim. Ó, seleciono, Ctrl G, agrupei. Porém, se amanhã ou depois, outro dia, eu quiser, de repente, trocar o contorno desse objeto e colocar um contorno aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai colocar um contorno em cada círculo. E não fica legal, né? Tira todo o visual da nuvenzinha. Então, o ideal aqui é eu trabalhar com o menu Pathfinder. Então, vamos descobrir como é que a gente usa. Primeiramente, eu vou selecionar todos esses objetos. E aqui no Pathfinder, eu já vou logo na primeira opção, que é unir. O unir, ele já agrupa e transforma esse objeto num só. Ó, vou clicar no unir. Ele esquece, ele cancela todos os círculos menorzinhos, ele junta tudo num só. E se eu quiser, de repente, trocar o contorno, o que ele faz? Vou colocar um contorno aqui. Ó, ele consegue colocar o contorno no objeto em si, no objeto único, tá bom? O unir eu acho que é um dos mais usados assim dentro do Pathfinder, tá? Seleciona tudo, manda unir, ele vai considerar ali a cor principal ou a cor do objeto de cima e vai substituir a cor para uma cor só. E aqui eu fiz um picolé, quem faz aula comigo já tá cansado de ver esse picolé aqui, no ensino, toda vez que eu vou usar Pathfinder, seja no Illustrator ou em outro software, geralmente eu crio picolé, que é mais fácil da gente entender. O que acontece? Eu tenho aqui um picolé, tem um círculo, tem um retângulo roxo, ó, para vocês entenderem. Tem um retângulo roxo e tem um retângulo verdinho, que é o palitinho do picolé. Eu vou selecionar o círculo amarelo e o retângulo roxo e a gente vai ver aqui como é que funciona esse menu Pathfinder. Primeiramente, vamos usar o próprio unir mesmo para vocês verem, ó. Vou clicar aqui. Ficou tudo amarelo. Por quê? Porque a camada do círculo tá em cima, ó. Eu dei um Ctrl Z. Aqui tá vendo que elipse tá em cima? Por isso que quando eu apertei o unir, eles uniram considerando a cor do objeto de cima. Beleza. Aqui nós temos o menos frente. Quem que tá na frente? É o elipse. Então, eu uso o elipse como faca, por isso que é menos frente. Eu removo o objeto que está na frente, mas não só removo, não é um simples delete. Ele remove, porém cortando. Tudo que está na mesma área do objeto de cima é recortado junto, tá bom? Vou sempre dando Ctrl Z aqui para voltar. Depois nós temos intersecção, que é bem bacana, a gente usa muito. Vou clicar aqui. O que é a intersecção? Ele entende em que posição, em que área que os dois objetos se encontram, que eles estão ocupando o mesmo espaço. É aqui. Aqui era a parte superior do retângulo e a parte inferior do círculo. Então, ele cria um objeto com essa parte. Mas fala, mas por que isso? Gente, isso aqui para desenho, para logo, para ilustração é muito utilizado. E muitas vezes lá na frente você vai se deparar com alguma situação que você fala, nossa, o Pathfinder serviria muito bem. Mas o que acontece? O mais difícil aqui, acredito eu, é você tomar a decisão e saber qual dessas opções você vai utilizar diante do resultado que você quer. Por isso que você precisa treinar mesmo esse painel em diversas situações, tá bom? Depois do intersecção, nós temos o excluir. O excluir é exatamente o contrário. Ele exclui o que está intersectando. Ai, meu Deus, como é que fala isso? Ele exclui a parte que está interseccionando, não sei se é assim que fala, enfim. Então, olha, ele vai fazer um buraco ali no meio. Tudo bem? Sempre considerando quem? O objeto de cima. E vocês podem perceber que de todas as ações que ele faz, geralmente ele cria um grupo, tá bom? Porque ele já meio que une, ele já agrupa os objetos. Ele acha que você quer agrupar. Então, é natural que ele crie um grupo sozinho, tá? Se você não quiser, se você quiser soltar eles, ó, desagrupar. Daí você trabalha com os pedacinhos soltos, mas só não se esqueça de desagrupar. Vamos lá. Aqui nós temos o dividir, que basicamente ele vai realmente dividir esse objeto em três, ó. Sempre ele agrupa, né? Então, ó, 1, 2, 3, tá bom? Vamos voltar aqui. Voltou. Aqui nós temos o aparar. Vou desagrupar. Alguns vocês vão ver que são bem parecidos, causam o mesmo efeito porque meu objeto é simples. Ó, o aparar pega o objeto de cima e apara em relação ao segundo. O de baixo, aliás, que segundo, gente? Ai, meu Deus.
Aqui eu vou inverter. Deixa eu dar um Ctrl Z. Aqui eu vou inverter, ó, retângulo roxo para cima. Beleza, e vou dar o aparar. O que ele vai fazer? Ele vai cortar esse em relação ao outro. Gente, eu vou pausar aqui e a gente segue na próxima aula. Espere um minutinho que a gente já volta.